Está começando agora o Rádio MP Entrevista, um programa do Ministério Público de Minas Gerais. A cobrança de consumação mínima ainda gera dúvidas e pode configurar prática abusiva contra o consumidor. Para esclarecer esse tema, o Rádio MP Entrevista recebe a Regina Sturmi, assessora jurídica do PROCON do MPMG. Regina, a cobrança de consumação mínima é expressamente proibida? Consumação mínima não é permitida no mercado consumidor. O que acontece é que é uma prática que acaba sendo bem recorrente em alguns estabelecimentos que exigem que o consumidor pague um valor mínimo a título de consumação no estabelecimento. E isso não pode ocorrer porque, dessa forma, o estabelecimento está exigindo que o consumidor consuma um valor mínimo, às vezes até um valor ou um produto que ele não deseja. O que pode acontecer? O que é permitido pela legislação? O estabelecimento ele pode cobrar um valor a título de entrada, pode cobrar desde que previamente informado, pode cobrar também um cover artístico, desde que haja uma apresentação ao vivo, de fato, no estabelecimento. Quando a gente fala em defesa do consumidor, a gente fala muito do direito à informação prévia e ostensiva. Pode haver essa cobrança de um valor a título de entrada, cover artístico, desde que devidamente informado. O que não pode acontecer é o estabelecimento exigir um mínimo, por exemplo, de R$50 para a pessoa poder entrar no estabelecimento ou sentar numa mesa. A prática não é permitida pela legislação. Isso vai contra qual legislação? Pode ser interpretado como venda casada, na medida que que o estabelecimento exige esse valor mínimo. A gente está falando aqui que não é permitido, vai contra a legislação, mas é muito comum, né? Algumas denúncias de reclamação de consumidores, por isso que é muito importante que o consumidor, ao se deparar com essa prática, traga ao conhecimento dos órgãos de defesa do consumidor para as providências cabíveis. É importante que os órgãos de defesa do consumidor saibam que essas práticas estão acontecendo, aonde que elas estão acontecendo, para que as medidas cabíveis sejam aplicadas. Por isso que a gente sempre pede, né, consumidor, traga para os órgãos de defesa do consumidor o que está acontecendo no mercado de consumo, para que a gente possa, enquanto órgão de defesa do consumidor, adotar as providências cabíveis. A consumação mínima, normalmente, é só em bares, restaurantes? Onde ela acontece, essa cobrança? A consumação mínima ela acontece em bares, em restaurantes, em normalmente locais de prestação de serviços, né, de consumo de alimentos. A gente vê muito, às vezes, em locais de lazer, onde há até, às vezes, uma consumação mínima para que a pessoa possa, por exemplo, numa praia, fazer uso da sombrinha, das mesas, né? Pode ampliar também para esse tipo de serviços. Também, nesse tipo de serviço, não pode haver uma exigência de consumação mínima. Ele pode cobrar pelo aluguel, vamos dizer assim, o aluguel das mesas, de uma sombrinha ou de alguma outra facilidade prestada, mas não vincular isso a um consumo mínimo. Qual tem sido a postura do PROCON diante dessas irregularidades? O que o PROCON faz? Chegando ao conhecimento do promotor de justiça, né, a critério da autoridade administrativa, pode haver, por exemplo, uma ação fiscalizatória. O fiscal ele pode ir a campo para verificar qual é a conduta do fornecedor. Então, são feitas imagens fotográficas para saber se existe alguma divulgação dessa informação. O cover artístico ele é informado, se houver, né? O cover artístico ele é informado prévio e ostensivamente, eventual valor de entrada, ou há uma cobrança de uma consumação mínima. Então, são várias estratégias de fiscalização para que possa ser verificado no mercado de consumo que de fato vem acontecendo. Quem pratica esse tipo de irregularidade está sujeito a quê? A partir da investigação preliminar e um processo administrativo, o fornecedor que comprovadamente, após devido processo legal, ser apurado que realmente essa prática infrativa ocorreu, ele está sujeito às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor, artigo 56. Entre as principais, a multa. Há outras previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. Quais seriam as outras? A multa, a suspensão do serviço, né? Aí vai depender muito do caso concreto. Critério da autoridade administrativa, né? A eventual adoção de outras práticas, de outras sanções administrativas. As sanções são aplicadas pelo Ministério Público, pelo PROCON ou pelo Poder Judiciário? Aí a gente tem que separar a questão da atuação administrativa do
PROCON. Aqui nós estamos falando do PROCON MPMG, Ministério Público, que atua nas causas coletivas, quando uma prática infrativa atinge a coletividade. Existe também a atuação administrativa dos PROCONs municipais, que vão atuar em regra sobre alguma lesão ao direito individual do consumidor e a possibilidade de, eventualmente, haver uma ação judicial. Quando a gente estiver falando do PROCON MPMG na atuação administrativa, após o devido processo, possibilidade do fornecedor apresentar defesa, as alegações, quem vai aplicar em decisão administrativa eventual sanção é o promotor de justiça. As pessoas se sentirem prejudicadas também devem procurar o PROCON? Sim, lembrando dessa ressalva, havendo indício de que a prática infrativa está atingindo a coletividade, registrar reclamação na ouvidoria do PROCON MPMG disponível no nosso portal. Sendo uma questão que aparentemente, inicialmente, atinge um consumidor, procurar o PROCON municipal de sua cidade. Há também a plataforma consumidor.gov para fornecedores cadastrados. Então, se o fornecedor reclamado tiver cadastrado na plataforma, também é um local onde o consumidor pode fazer sua denúncia. Essa foi a entrevista com a Regina Sturmi, assessora jurídica do PROCON do Ministério Público de Minas Gerais, que orientou os consumidores sobre seus direitos e como denunciar abusos. O Rádio MP Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.